Fala galerinha pythônica, tudo bem? Então voltamos aqui depois de 24 horas com a resolução do desafio, o primeiro desafio lá do PyPro, que era criar aí um decodificador de mensagens secretas, né? Então, basicamente você teria ali como entrada uma string e uma saída uma outra string. Existem muitas formas mesmo de resolver este desafio, né? Então o que eu vou fazer aqui é uma resolução tentando abarcar os conceitos e os elementos, né, de uma forma mais simples possível, tá? Nada de complicação. Então, como eu mencionei, o desafio era multinível, né? Então, ia lá do nível iniciante para um nível um pouco mais avançado. Eu vou dividir aqui, né, a solução em 3 scripts totalmente diferentes. Então, um para nível iniciante, outro para nível intermediário e outro para nível avançado. Mais uma vez, existem várias formas de fazer. Por exemplo, né, só pegando aqui a nossa entrada. Essa entrada aqui é uma entrada por meio de uma string, né? Então acho que aqui não teria dúvida. Mas eu não posso pegar de número em número? Pode, mas aqui o desafio estava, acho que mais ou menos claro, né? Que você teria que então pegar, né, lá do usuário, né, a digitação de uma string com esses números e devolver uma outra string com a mensagem decodificada. Beleza, pessoal? Então vamos para a primeira solução, que é o nível mais iniciante aqui. E outra coisa, né? Eu estou sugerindo aqui a criação de uma estrutura de dados chamada dicionário. Não, eu quero criar uma outra estrutura. Tudo bem, né? Você pode utilizar as mais diversas. Pode, por exemplo, utilizar aqui uma lista, né? Onde o índice da lista corresponde basicamente ao elemento, né? Então, o 0 vai ser o espaço, a letra A vai ser o índice 1 e assim por diante. Dá para fazer assim? Sem problema nenhuma, com certeza. Entretanto, quando você pegar, né, basicamente a sua string, você vai ter que, primeiro, né, dividir os números ali, né, separar os números e, em seguida, né, convertê-los para inteiro. E aí sim você pode utilizar como índice de uma lista. Então existem várias formas de fazer. O que eu vou mostrar aqui é utilizando um dicionário que eu não tenho que fazer uma conversão no meio de campo aí, tá bom? Então vamos lá. Só para facilitar, né, aqui e também o tempo, né, eu já digitei aqui a solução, né, eu poderia fazer passo a passo com vocês, né, mas a gente pode fazer isso numa live, alguma coisa assim. Então deixa os comentários aqui embaixo se você gostaria, né, de ter essas respostas, essa solução por meio de uma live, né, ao vivo aqui, eu criando em tempo real a solução. Ou se dessa forma tá bem, tá legal, e também deixa aí os seus comentários, tá? E também, se você tiver mais alguma sugestão para otimizar esses códigos aqui, deixa também a sugestão, né, comenta e se gostou, né, dá um joinha aí pra gente, tá bom? Para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas também. Muito bem. Então lá eu estou sugerindo, né, que se crie uma estrutura de dados chamada dicionário. Então isso aqui é um dicionário, né? Ou seja, o dicionário é uma estrutura de dados que contém 2 elementos, né, em cada posição, que é o chave e valor. Então a chave é o índice, vamos falar assim, de busca. E o valor é o que vai ser retornado quando eu fizer então uma busca, né, por uma determinada chave, que é a chave indexadora, ele vai então retornar um valor correspondente. Os elementos de um dicionário eles estão separados, né, por vírgula. E aqui dentro tem a chave e o valor. Então a chave aqui de busca é o valor, né, o 1, e ele corresponde à letra A. O 2 é o B, 3, C e assim sucessivamente até 26Z. E nós acrescentamos mais um aqui que é o 0, que vai ser o espaço entre as palavras, ok? Muito bem, uma vez criado o dicionário que eu estou chamando de alfabeto, aí eu vou então receber a mensagem codificada, né? Então vai ser basicamente uma string, né? Uma vez que eu pegue, né, essa mensagem, vou colocar aqui dentro de uma string chamada entrada, né? Eu vou então pegar e fazer a divisão dessa string dos números, né? Vou pegar os números e vou dividir. O que que é isso? O que que é essa divisão aqui? Esse método aqui, ó, split, ele, por padrão, ele vai separar a string por espaços. Onde tiver espaço, ele divide. E a partir dessa divisão, ele vai criar uma lista, né? Onde cada posição vai ser um segmento da nossa string inicial. Tá bom? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esses números aqui, vamos fazer uma interação neles. Então, eu estou pegando número a número, aqui é um for, pego um número dentro de números, e para cada um deles eu vou ver se está dentro de alfabeto. O alfabeto é o nosso, dicionário. Se ele estiver, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, né,
a mensagem, que eu estou inicializando com uma lista vazia aqui, e vou fazer um append, né, desta letra correspondente lá. Então, eu estou criando uma lista agora contendo, vamos falar assim, a mensagem, né, decifrada aqui. Muito bem, mas eu não quero uma lista como retorno, né? O que eu quero? Eu quero uma string. Então, agora eu faço aqui uma interação dentro desta lista aqui que eu acabei de criar, pegando elemento a elemento e juntando a uma string vazia, no caso aqui. Então, eu começo com uma string vazia e eu vou fazendo o quê? Interando, né, dentro dessa lista aqui, que contém a mensagem, é uma lista, pego um elemento e coloco, pego outro, coloco, pego outro, faço a concatenação. Vou concatenando aqui, então, este método aqui, ele concatena, né? Aqui ele está utilizando um interável para isso. Então ele vai consumir um elemento por vez aqui do interável e vai concatenar aqui. E vai guardar tudo dentro de uma string chamada saída. E no final eu mostro aqui a resposta na tela, lá a mensagem decodificada, e mostro aqui a string saída. Então vamos pegar aqui, ó, aquele lá é o nosso exemplo, né? Essa sequência de números aqui é uma string, né? Vamos copiar aqui, Ctrl C. E vamos executar. Eu estou utilizando aqui uma IDE chamada PyCharm, né? Mas você pode utilizar a IDE que você desejar aí. Obviamente tem que estar lá o Python totalmente instalado e tudo mais, né? Muito bem. E também pode utilizar o Colab, pode utilizar o Jupyter Notebook e assim por diante, tá bom? Então aqui, ó, ele está pedindo para entrar com a mensagem codificada, né? Eu vou aqui colar, aqui ó, colei a mensagem, teclo Enter e ele me retorna lá Hello World, que é a mensagem decodificada. Então, olha lá, posição 8 é o H. Então, se você pegar lá, ó, aqui, ó, tô olhando aqui, ó, A, B, C, D, E é 5. F, G, H. Então, é o 8º elemento, né, do alfabeto, tá bom? Muito bem. Então, essa seria o nível básico aqui, né? Então, essa seria a resolução do nível básico. O que nós tínhamos que agregar lá no nível intermediário? Então, no nível intermediário, nós tínhamos que colocar todo esse processo de decodificação da mensagem em uma função. Então, essa função aqui, ela recebe esse código, né, essa mensagem codificada, e ela faz basicamente o quê? O retorno, né? Ela retorna a mensagem já decodificada. Então, está aqui toda a lógica. E aqui, olha, para criar o nosso alfabeto, eu estou utilizando um método automático aqui. Eu estou basicamente utilizando um conceito chamado de Dictionary Comprehension, né? Você já deve ter ouvido falar de List Comprehension, então é a compreensão em listas. Eu também posso fazer a compreensão em dicionários. Então o que é isso? Aqui, ó, eu estou colocando então o str de i, a função str, o que ela vai fazer? Ela vai converter um valor inteiro em uma string, aqui no caso um valor inteiro numa string. Então ele vai pegar o valor de i, a gente já vai ver que o i vai variar de 1 a 26, então 27 aqui é a borda superior, então ele vai até essa borda superior, né? Ele não é incluso, 27 não é incluso nessa relação, então ele vai até o 26, ok? Então de 1 a 26. Muito bem, então o i vai variar de 1 a 26. Para cada um dos i's, ele vai fazer o quê? Vai converter esse i numa string e vai pegar o quê? O caractere, né, correspondente a 64 mais i. Então, se o i aqui é 1, eu vou pegar 1 mais 64, 65. Quem é o caractere 65 na tabela ASCII? É o A maiúsculo, né? Então, é isso que ele está fazendo aqui. Então, ele vai gerar aqui um dicionário com o número e as letras correspondentes, tudo automaticamente, né? E no final ele gera aqui mais uma, ele acrescenta mais um chave valor, né? A chave 0, o valor, um espaço, ok? Então aqui eu defini o meu alfabeto de uma outra forma, né? Agora não mais digitando manualmente, e aqui é igualzinho, né? Eu pego este código aqui que eu acabei de receber e transformo ele numa lista só dos números, e depois agora aqui, olha, eu estou fazendo uma coisa, lá eu fazia em 2 etapas, aqui eu estou fazendo em uma só. Então eu estou fazendo aqui um string comprehension, né? Basicamente aqui, né? Uma compreensão em strings. Então, lá, para cada número dentro de números, eu vou fazer o quê? Se esse número está dentro de alfabeto, eu faço o quê? Eu pego e busco quem? Retorno aqui, né, o valor correspondente a essa chave aqui, tá bom? Então eu pego aqui, ó, tô acessando, né, uma chave, peguei a chave e retorno então aqui o valor da chave correspondente, que é basicamente o processo de transformação que a gente está fazendo aqui, ok? Então no final eu faço o quê? Retorno a mensagem. Então como que funciona? Lá, a entrada, eu vou digitar a mensagem codificada e aí eu faço a chamada para essa função e no final eu tenho a mensagem decodificada. Vamos executar. Aqui, ó, entro com a mensagem codificada, vou colocar aqui a mensagem, teclo Enter, e funcionando perfeitamente também essa implementação. E a última implementação, aí um desafio mais avançado, né, era fazer não só o processo de decodificação, mas também o processo de codificação. E além disso, eu sugeri aqui a ideia dos acentos, né? Então, para tanto, né, eu estou sugerindo aqui que seja instalado uma
biblioteca chamada UniDecode. Essa biblioteca aqui ela vai ser utilizada, né? A gente vai utilizar um método chamado UniDecode também para decodificar os acentos. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e converter o E em E, né? Ele vai converter o C cedilha em C e o aqui em A. E assim por diante, tá bom? Então ele vai tirar o acento, tornando, né, a mensagem legível, mas, né, sem o acento especificamente. E por que a gente tem que tomar essa preocupação aqui? Porque a acentuação, os acentos, né, eles estão na segunda parte lá da tabela ASCII, lá no finalzinho, né? Então são caracteres especiais. Então aqui a gente está trabalhando com caracteres Unicode, então sem a codificação final lá. Então por isso, né, não iria funcionar. Então ele, por exemplo, se a gente rodasse sem essa decodificação, ele simplesmente ignoraria esse caractere, tá bom? Além disso, né, ele vai então poder agora trabalhar com maiúsculas e minúsculas também, né? E o usuário vai poder escolher se quer codificar ou decodificar a mensagem, tá bom? Então, como que é isso? Então, em primeiro lugar, eu tenho a função decodificar a mensagem, muito semelhante. Eu já explico um detalhe aqui, apenas que a gente acrescentou. E eu tenho agora a função, né, de codificar a mensagem, que é exatamente o inverso dessa. Aqui eu estava buscando o quê? Para cada valor, um caractere, não é isso? Aqui eu estou fazendo o contrário, para cada caractere um valor. Simplesmente invertendo, tá joia? Então, muito bem. Aqui eu estou acrescentando, além de 65, né, ou seja, de 1 a 26, eu estou acrescentando novamente de 1 a 26 novamente, mas agora num range superior. Então aqui o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está pegando 96, então está a partir de 96, que são os caracteres minúsculos. Então 96, na verdade 97, né? O 97 é a, né, letra A minúscula, tá bom? E aqui eu estou usando aqui o 100 mais o I. Ou seja, vai ser 101, 102, 103, 104 e assim por diante, tá? Só para a codificação não ser igual, né? Aqui eu estou de 1 a 26, aqui eu estou de 101 a 126, ok? E o 0 ainda é o espaço. Muito bem, então eu tenho aqui a codificação, que é semelhante. A decodificação ele faz exatamente o inverso. Aqui eu tinha aqui, ó, a string, né, o número, né, em string, e aqui a letra. Aqui eu tenho ao contrário, ó, a letra e aqui a string. Basicamente eu inverti aqui o dicionário entre chave e valor, ok? E aí agora, olha só, eu tenho que ter o quê? Uma interface aqui com o usuário, onde eu vou selecionar aqui se eu quero o quê? 1 quer decodificar e 2 quer codificar a mensagem. Uma vez escolhido isso, né, eu vou entrar aqui ou na opção 1 ou na opção 2. Se for opção 1, eu vou codificar uma mensagem. Se for opção 2, eu vou decodificar. Então a gente vai digitar uma mensagem e depois a gente vai decodificá-la. E vamos fazer isso com letras minúsculas e maiúsculas, ok? Então vamos executar aqui e ver o que acontece. Então tá aqui, ó, deixa eu só subir mais um pouquinho aqui para vocês verem com clareza. Então aqui, ó, escolha a opção 1 para decodificar e 2 para codificar. Então vamos primeiro fazer uma codificação. Então 2, e ele pede então qual é a mensagem que você quer codificar. Vamos falar aqui, ó, PyPro. Então PyPro, né, bora codar, ok? Vamos então fazer a conversão. Só que eu vou fazer isso aqui tudo maiúsculo, né, bora codar. Tá? Só tem o PY aqui minúsculo, ok? Vamos teclar Enter, eu quero codificar isso daí, ó. Então tá aqui a codificação. Então agora eu tenho uma mensagem codificada. Então veja que eu tenho 2 espaços, aqui ó, os 2 zeros aqui, ó, 2 zeros aqui, mostrando que realmente a mensagem está aqui. E vejam que agora eu tenho 116 e 125, que é o P e o Y aqui, tá joia? O restante são números de 1 a 26, porque estão em maiúscula, tá? Vamos copiar essa mensagem aqui, Ctrl C. Agora eu vou executar novamente aqui. E agora eu quero decodificar 1. E vamos passar aquela mensagem, Ctrl V, né, que a gente acabou de codificar. Vamos ver se ele decodifica agora corretamente. E ele decodificou lá. PyPro, bora codar. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Então, estão aqui as respostas, né, para o nível iniciante, intermediário e um pouco mais avançado. Ok? Então é isso. Então, bora Pythonar. Tchau!